pessoal, o professor Nando aqui falando com vocês. Vamos fazer aqui uma revisão usando o nosso caderno de apoio à aprendizagem, que é a base de conteúdos que nós estamos usando na unidade 2, ou seja, a segunda unidade, para o primeiro ano A e primeiro ano B. Nessa unidade a gente pegou esse livro aqui no site do governo da Bahia, e esse livro é uma referência, traz um conteúdo que cai normalmente no Enem e em outras provas, e também é um conhecimento que você vai levar para a vida, para você ter uma análise ambiental, social e da natureza. Esse livro traz todo esse conteúdo aqui, por isso que a gente está usando ele. Então tem essa fundamentação aí. Nessa unidade a gente estudou basicamente o que? Unidade 2, estudamos isso aqui, ó, espaço, natureza e técnica. Então a gente ainda está aqui trabalhando com os conceitos. A gente começou trabalhando aqui com terra, um corpo dinâmico. Falamos também já sobre a superfície da terra, as estruturas e formas de relevo. Começamos a falar nessas aulas anteriores que a gente já fez, aqui é a revisão, lembrando mais uma vez, a gente já falou sobre os processos endógenos e os processos exógenos que modificam a terra. Mas só para lembrar aqui e enfatizar também o que são aqui, ó, processos endógenos. Aí eu vou puxar uma seta e vou destacar aqui o que são processos endógenos. Processos endógenos são aqueles processos que ocorrem no interior da Terra. Quais são esses processos que ocorrem no interior da Terra e que modificam a Terra? Ou seja, modifica o planeta, a superfície da Terra. Aí eu vou colocar aqui número 1, eu vou destacar aqui, ó, terremotos. Aí vou botar aqui 2, mas os terremotos eles só ocorrem por causa disso aqui, movimentos das placas tectônicas. Aí botei terremotos. Pronto, consertado aqui. Então, quando a gente falar assim, ó, quando você vai falar processos endógenos, são os processos que ocorrem então, ó, no interior da Terra. Deixei já destacado aqui. E esses processos são os quais? Principalmente, né, terremotos e movimentos das placas tectônicas. Tem outros, mas eu deixei destacado somente esses aqui agora no momento, porque é revisão, né? E quando a gente fala assim, ó, processos exógenos que modificam a Terra, o que são processos exógenos? Então vamos colocar aqui e vou puxar aqui um texto para a gente falar deles também. Os processos exógenos, eles ocorrem na superfície terrestre. Quais são? Chuvas, vento, umidade, pressão, temperatura. Então, quando chove, quando neva, quando nós temos o aumento de temperatura, o aumento de pressão, tudo isso modifica a superfície da Terra, principalmente os elementos que a gente chama de rochas, né? Os elementos que a gente chama de rochas são os elementos que mais são afetados aí por esses processos, tá? Então, ó, movimentos exógenos, falou exógenos, você já sabe, são aqueles fenômenos que ocorrem na superfície terrestre, ou seja, fora do interior da Terra, né? Chuva, vento, umidade, pressão, temperatura. E quando a gente fala assim, processos exógenos que modificam a Terra, são os que ocorrem no interior da Terra. Quando ocorre um terremoto, ele modifica ali a estrutura da Terra, né? E por último, a gente vai falar, aí a gente vai explicar melhor, a gente vai dar uma explorada nesses assuntos, nessa revisão, e a gente por enquanto vai, e no final, a gente vai fazer um último vídeo falando sobre os recursos minerais e também sobre políticas econômicas versus políticas ambientais, tá? Então aqui, se você agora pegar o seu livro, ó, você tem que pegar o seu livro aí, tá? Esse livro eu já mandei há algum tempo aí pro seu
Pro seu e-mail. Pro seu e-mail não, pro grupo, né? O que se pretende, né? O que se pretende desenvolver nesses estudos, né? Aí o livro ele é baseado na BNCC. Então aqui, ó, quais são as competências que pretende? O que é BNCC, né? BNCC é Base Nacional Comum Curricular. Pretende que você consiga analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, nos âmbitos tanto local, quanto regional, quanto nacional e também mundiais, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos, ou seja, científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e possíveis relações entre eles. Então, pretende-se que você consiga analisar e relacionar esses processos que ocorrem na Terra, na superfície da Terra, do planeta, né? Pretende-se mais alguma coisa, né? Contextualizar, que você consiga contextualizar, analisar criticamente as relações da sociedade com a natureza, que você perceba, né, os impactos econômicos e socioambientais. Então é isso que se pretende quando a gente estuda estes conteúdos aqui, tá? Quando a gente estuda esses conteúdos, pretende que você consiga fazer uma análise crítica do que está acontecendo no mundo hoje. E nas nossas aulas nós falamos bastante disso. E aí, ó, algumas habilidades vão ser desenvolvidas quando você aprende esses conteúdos que estão nesse caderno aqui, né? A BNCC invoca aqui um código, né? Um código do ensino médio, das ciências humanas e sociais, aonde você, ao estudar pelo livro, você consegue, né, utilizar a linguagem cartográfica, gráfica também e iconográfica, de diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais. Então é isso aqui que as habilidades que vão sendo desenvolvidas quando a gente estuda esses conteúdos que estão aqui postos para a gente estudar, tá? E além disso, vem outros, né? Analisar também os impactos socioambientais decorrentes das práticas de instituições governamentais e de empresas e de indivíduos, e analisar também e discutir o papel dos organismos internacionais de regulação, controle e fiscalização. Aí a gente nas aulas discute esses assuntos, traz vídeos, contextualizou, e também contextualizar, né, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos econômicos nos usos e recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta. Então é isso que a BNCC traz para a gente como aquelas habilidades que você deve aprender. Então quando a gente estuda, por exemplo, a gente estudou ali nas aulas a Terra como um corpo vivo, ó, a Terra como um corpo vivo, que a gente chama de corpo dinâmico, né? Que eu até citei o livro de James Lovelock, para quem fez as aulas aí bonitinho, viu que a gente fez até um trabalhozinho pequeno com o livro de James Lovelock, onde ele fala que a Terra é um corpo vivo, né? E aí a gente já também analisou rochas, falamos sobre estruturas, formas de relevo, mas a gente vai fazer nessa revisão algumas abordagens ainda sobre esse assunto. Por quê? Porque o primeiro tema aqui, ó, o primeiro tema foi Terra, um corpo dinâmico. Então, foi conhecer a estrutura interna da Terra que a gente fez, né? A gente viu as camadas da Terra, núcleo, manto e crosta. Nós falamos sobre isso. Então era para você compreender então também, ó, a dança dos continentes. A gente viu isso, que os continentes eles ficam flutuando sobre a superfície da Terra. E aí, ao mesmo tempo, a gente aprendeu conceitos de geologia e conceitos de geomorfologia. Geomorfologia, que é a forma da Terra, né? E também percebemos que há diferentes tipos de movimentos realizados pelas placas tectônicas. Nas aulas nós falamos sobre isso, né? A placa se move lateralmente ou horizontalmente, né? Ela faz movimento divergente, convergente, e dali gera estruturas como as cadeias de montanhas, morros e outros tipos de relevo que surgem a partir disso, né? Então vamos descer aqui, ó, vamos rapidamente para a gente concluir essa aula. Para a gente concluir essa aula que aqui é introdutória, e aí a gente já avança para outro assunto. A gente já avança aqui para a superfície da Terra, estrutura e forma de relevo, mas vamos antes fazer aqui só uma revisão rápida
sobre a estrutura da Terra. O que foi trazido para você, ó, nas aulas? Você viu que a Terra, quando você abre ela para mostrar, faz uma ilustração para mostrar o interior dela, nós temos aqui a primeira camada, que é onde a gente pisa, que a gente chama justamente disso aqui, ó. A gente chama de litosfera, né? A gente chama de litosfera. Abaixo da litosfera temos o que? A astenosfera, aonde se encontra o manto. Abaixo do manto nós vamos ter o núcleo sólido, vamos ter também o núcleo líquido. Nas aulas é possível que eu tenha dado mais detalhes sobre isso, mas você consegue entender aí olhando o seu material e revisando aqui comigo agora. E aqui nós também vimos, ó, que aqui está destacado que chamamos de crosta continental aonde ficam os continentes e os países, e é uma parte seca do planeta. A parte que fica embaixo dos oceanos a gente chama de crosta oceânica, fica abaixo dos oceanos. Aqui ele trouxe um mapa mundi, né? E aonde estão essas setas é aonde está também, ó, mostrando para onde as placas estão se deslocando. Então aqui, ó, no meio do Oceano Atlântico nós temos uma divisão, e aqui nós temos um movimento divergente. Uma placa está indo para um lado e a outra placa está indo para o outro lado. E isso ocorre com outras placas ao redor do mundo, você pode ver, né? Ao redor do mundo ocorre outras rachaduras na crosta terrestre. Então essas rachaduras, elas formam esses bloquinhos que a gente chama, bloquinhos não, né? Enormes blocos que a gente chama de placas tectônicas. Elas vão se mover e daí vai surgir os terremotos. Quando elas se chocam uma na direção da outra, por exemplo, ó, essa placa onde está o Brasil está indo em direção à placa de Nazca. E aí, quando elas se chocam aqui, ó, a divisão é aqui, aqui se forma uma cadeia de montanha, e isso ocorre no mundo inteiro. Onde tem um choque de placas, elas estão indo na mesma direção, ocorre cadeias de montanhas e ocorre muitos vulcões, porque o interior da Terra começa a transbordar aqui, vai criando também bolsões magmáticos, e os choques causam terremotos, os deslocamentos de terra causam vários terremotos. Aqui nós temos, ó, uma grande linha de divisão de placa que se choca no mundo inteiro, pelo mundo inteiro, ó, quase pelo mundo inteiro, né? Daqui da costa do Chile até lá o Japão, aqui o Japão, passando pelo Japão, próximo à Austrália, e vai. Esse é o Círculo de Fogo do Pacífico, né? Círculo de Fogo do Pacífico. Nessa área é onde ocorrem os principais vulcões e terremotos do planeta, tá? E aí você devia ver outras ilustrações para você compreender melhor, tá? Eu vou preferir que a gente leu esse texto aqui na sala, a gente falou desse texto, eu pedi para vocês lerem esse texto, mas se você não leu, se você não lembra, dá tempo ainda você ler e relembrar, tá bom? Vou mostrar só uma ilustração aqui para a gente fechar essa parte. Então aqui nesse vídeo, ó, basicamente o interior da Terra, nós temos esses movimentos no interior da Terra, ó, que é o movimento magmático, que ele vai ali em direção à superfície, e em alguns casos surgem ali vulcões, e em alguns momentos, por causa desses movimentos das placas, das grandes correntes de convecção, que é o movimento esse movimento que o magma está fazendo lá no interior da Terra, ele está empurrando, você vê ele empurrando aqui, ó, as placas de um lado para o outro, a crosta, e daí você vai gerando então tanto os vulcões, o vulcanismo que sai pelas frestas entre as placas quando elas são divergentes ou até mesmo convergentes em alguns casos, e você vai tendo um extravasamento de magma e movimentos na superfície, na crosta terrestre, né? Então, como eu estava explicando, ó, aqui dá para você ver até melhor.
você tem aqui, ó, o núcleo, você tem aqui as camadas, né? O núcleo líquido, depois você vai ter o manto, pode ser manto superior ou manto inferior, e você vai ter aqui crosta, né? Você vai ter aqui crosta, que é onde estão que a gente chama de superfície terrestre. Então, voltando aqui para o nosso livro, ó, esse texto ele vai falar que a Terra é um corpo dinâmico, e é realmente dinâmico, porque ela está assim, ó. Por que é um corpo dinâmico? Porque ela está dessa forma aqui, ó. Ela está o tempo todo com um movimento magmático interno muito poderoso, muito forte, ó. Se a gente abrisse a Terra, a gente ia ver que a Terra está nesse movimento todo interiormente. E na superfície vai ter aquele movimento que a gente já viu, né? Que é o movimento da chuva, do vento, do nascimento e da morte de plantas, de animais. Então é um corpo dinâmico, é um corpo vivo, por isso que o texto traz isso. E aí, disso aqui que nós falamos nas últimas aulas, nas nossas últimas aulas. Eu espero que você leia esse texto para você se inteirar um pouco mais, tá bom? Um texto muito bom aqui, ó, de quem? De Jurandir Sanches Ross, que é um geógrafo do Brasil, brasileiro, né? Muito conhecido no meio. E aí veio algumas perguntas, ó, com base na leitura do texto, responda. Aí você precisaria ter lido o texto, né? A Terra é um planeta com muitas especificidades. O que podemos encontrar em sua litosfera? E aí você teria que voltar aqui ao texto e ver o que o texto falou sobre litosfera. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu pegar aqui minha pesquisa. Então, aí no interior da Terra, no interior da litosfera, nós encontramos o que? Os recursos minerais e energéticos que alimentam as complexas organizações econômicas. Aí também estão os solos, as águas, os continentes oceânicos, as formas de relevo, a atuação climática. Em conjunto, facilitam ou não a ocupação e a organização do espaço físico territorial para as práticas agrícolas, as instalações de complexos industriais, a implementação das cidades e os núcleos de colonização, entre outros. Então, aquela perguntinha lá, ela estava remetendo a quê? Estava remetendo aquilo ali, ó, que na litosfera, o que acontece basicamente na litosfera, né? Vou botar aqui, ó. Vou botar assim, ó. Vou generalizar, né? Mas generalizar que é um fato também. Esse aqui dá para generalizar. Todos os acontecimentos, recursos minerais, hídricos, e climáticos ocorrem na litosfera. E é dali que, no texto a gente viu isso, e é dali que a humanidade tira os recursos para sobreviver, né, para sobrevivência. Vou deixar assim, vocês já entenderam. Então a humanidade tira da litosfera toda a sua sobrevivência. Todas as organizações sociais, cidades, indústrias, elas estão em zonas propícias à mineração, aos recursos como os recursos hídricos. As cidades, por exemplo, elas estão próximas a rios que podem fornecer água. Nenhuma cidade vai crescer longe de um rio, ou muito distante, ou em um lugar onde não tem água. São raras as cidades no planeta que estão distantes de zonas de áreas que não tem rios, por exemplo, né? Por que a rigidez da Terra é aparente? Aí uma outra pergunta que a gente respondeu, que a gente fez até, eu pedi até para vocês fazerem em casa, né? Isso aqui seria respondido com
devido ao manto ser líquido e pastoso. Então não é completamente rochas firmes, são rochas, tem rochas líquidas, em estado líquido também no interior da Terra, né? E aquele movimento que a gente viu, esse movimento denota que a Terra ela é só aparentemente rígida, né? Aqui, quais são as forças que atuam e produzem mudanças no nosso planeta? A gente poderia responder, né? Forças no interior da Terra, que são aquelas endógenas, e forças e transformações e o clima. Vamos colocar aqui assim: forças no interior da Terra, que a gente já especificou, e o clima. Essas atuam e produzem as mudanças no nosso planeta. Então, assim, cai muita chuva em um lugar, ela causa erosão. Aquele material erodido vai para um rio. Aquele rio deixa de existir porque ele começa a ter muito volume de detritos. E aí, então você tem uma transformação. Isso aqui é um exemplo simples de transformação na superfície do planeta. Quem é o responsável pela esculturação do relevo na superfície? Aí você deveria ter respondido, ó, o vento, a chuva, o frio, né? Vento, chuva. Não, botei errado aqui. Bota aqui: o vento, a chuva, o frio, o calor, umidade, pressão, etc. Né? São vários elementos que transformam a superfície da Terra. Então a rocha, por exemplo, ela sofre ali com uma grande quantidade de sol e em seguida vem a chuva. Então ela esfria muito rápido. Essa dilatação do calor que o calor provoca e depois a chuva fria resfriando a rocha faz com que a rocha vá se quebrando. A pressão interna da Terra empurrando a crosta para cima vai fazendo com que as rochas também se quebrem, se fraturem, né? Isso não acontece rapidamente, isso acontece no processo de milhares de anos, mas é assim que ocorre. Outra pergunta aqui, ó: cite as fontes de energia que produzem mudanças na Terra. Fontes de energia. Quais são fontes de energia que produzem mudanças na Terra? A gente poderia citar aqui, ó, uma delas, o núcleo quente da Terra devido à pressão. Ele é quente devido à pressão. A grande pressão que existe, todo o peso da superfície sobre aquele núcleo, e ele está extremamente quente. E essa temperatura toda faz mudança na superfície da Terra. É uma das maneiras de explicar, né? Outra aqui que a gente devia ter respondido é: de acordo com o texto, o que deu suporte para a evolução da vida vegetal e animal em nosso planeta? O que deu suporte para a evolução da vida vegetal e animal? Os nutrientes do solo é um deles, né? Mas existem outros aí que você poderia estar respondendo de acordo aqui com o nosso texto. Bom, pessoal, essa revisão rápida aqui eu vou parar por aqui e na sequência eu vou avançar aqui, já vou avançando, tá? Na sequência ali, ó, eu já vou avançando aqui para esse outro assunto, ó. Qual assunto? A superfície da Terra, estruturas e formas de relevo, tá bom? Espero que você aproveite aí a revisão. Acompanhe o próximo vídeo que eu vou mandar para você. Valeu! Então, pessoal, voltando aqui, professor Nando Oliveira, a aula de hoje aqui no nosso livro, voltando aqui, ó, para o nosso livro, né? O nosso livro aqui, ó, Cadernos da Aprendizagem, primeiro ano do ensino médio. Estamos fazendo aqui, ó, vamos voltar lá. Estamos aqui trabalhando agora, vamos trabalhar agora a superfície da Terra, estrutura, forma de relevo, revisão rápida, né? Aí, você devia ter lido, mas se você não leu, leia, dá tempo ainda. Você tem, ó, ler e compreender a tabela das eras geológicas.
ler e interpretar mapas de sismicidades e placas tectônicas, ler e interpretar textos sobre relevo, ler e interferir sobre textos jornalísticos, produzir material explicando conteúdo aprendido, colorir e fixar informações sobre o relevo. Vamos descer lá no nosso livro e encontrar esse tema, né? Aí a gente passou aqui pelo tema 1, estamos indo agora em direção ao tema 2, né? Ao tema 2, ó. Cadê? Vamos achar aqui o tema 2. Ó. Ó, estamos aqui, formas de relevo. Veja que a revisão não deu tempo exaurir todo o material, tá? Você precisa realmente fazer uma leitura. Mesmo a gente fazendo aulas curtas de menos de 30 minutos, ainda assim não é suficiente para exaurir o conteúdo todo, se você tiver curiosidade de vê-lo, mas já é suficiente para você ir avançando nos estudos. Então vamos ver aqui, ó, o que acontece. Acontece que aqui nessa análise que a gente vai fazer agora, nós temos esse texto aqui. Então, para entender o que vemos por fora, precisamos entender o que existe dentro da Terra. Ela é um sistema dinâmico modificado por várias energias, né? Entendemos bem as dinâmicas das mudanças ocorridas em nosso planeta, estudando escala de tempos geológicos. Essa escala faz datação das eras e períodos geológicos, desde o surgimento da Terra, pós Big Bang, até o período geológico atual que vivemos, chamamos de quaternário. Vejamos com atenção a tabela 1, que evidencia a escala de tempo geológico e produz um pequeno texto justificando o título da sequência de filmes Jurassic Park, que falam sobre dinossauros. Vamos ver o que nos interessa aqui, ó. Nos interessa estudar um pouco essa tabela da escala de tempo geológico. Nós sabemos que o planeta ele tem 4,5 bilhões de anos. Então aí, para a gente compreender, a gente dividiu todo esse período de tempo em eras. Dentro das eras, nós dividimos as eras em períodos. Dividimos os períodos em épocas. Depois colocamos aqui o tempo decorrido em anos, e falamos sobre as características de cada era, que esses eventos ocorreram. Então, por exemplo, na era Cenozoica, a era Cenozoica ela é dividida em quaternário e terciário, né? Era Cenozoica, dois períodos, quaternário e terciário. As épocas foi o Holoceno, o Pleistoceno, o Plioceno, o Mioceno, Oligoceno, Eoceno e o Paucoceno. Então aqui nós temos o que? Nós temos aqui, ó, características. Nesse quaternário, que é onde a gente está agora, então se você olhar, ó, descendo a escala de tempo, então aqui é o início, aqui embaixo é o início, e aqui em cima é onde nós estamos agora. Entendeu? Então aqui nós estamos no período quaternário. Nós estamos aqui, ó, no período quaternário Holoceno. Estamos falando então dos últimos 11 mil anos, onde ocorreu ali o surgimento do homem, glaciação no hemisfério norte, né? Então isso aqui ocorreu, ó, entre 1 milhão de anos e 11 mil anos. Surge o homem, glaciação no hemisfério norte e glaciação no hemisfério norte. Então aqui, ó, nesse terciário que se divide em várias épocas, nós temos ali dos 70 milhões de anos atrás aos 12 milhões de anos atrás. E aí foi aí onde surgiram os primeiros mamíferos e fanerogramas.
Mesozoica, aí nós temos períodos anteriores. Você vê que esse aqui, ó, são os períodos iniciais. Aí nos períodos anteriores da formação do planeta Terra, nós tivemos aqui, ó, as eras Mesozoica, com os períodos Quaternário, Cretáceo, Jurássico e Triássico, que basicamente eram os períodos onde surgiram os grandes répteis. Esses períodos aqui, a Mesozoica, durou entre 220 milhões de anos e 135 milhões de anos, né? Então você vai ver que o homem aqui é o último a surgir, ó, entre 1 milhão e 11 mil anos atrás. Certeza absoluta, professor? Não há certeza absoluta de nada. Há dados que mostram que é possível, e por isso foi elaborado essas tabelas, que é possível que tudo tenha sido dessa forma. Por quê? Porque há fósseis. Então as datações de carbono nos levam a crer, a analisar e a verificar que eram nesses períodos aqui de anos, nesses milhões de anos que ocorreram certas coisas. Por exemplo, na era Mesozoica, no período Cretáceo, entre 135 milhões de anos atrás, você teve ali o surgimento de grandes répteis gigantes e daquelas árvores maiores, né, chamadas coníferas. No Paleozoico, na era Paleozoica, no período Perminiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano, aí são esses períodos aqui compreendem entre 600 milhões de anos e 270 milhões de anos. Foi aonde surgiu aí nesses períodos, ó, anfíbios e criptogramas, peixes, vegetação nos continentes, invertebrados e grande número de répteis e de vida aquática, né? A gente está falando agora aqui, ó, de um pré-cambriano. No pré-cambriano superior, que é uma era geológica, que é a proterozoica, ali foi onde começou, ó, restos raros de algas, esponjas, crustáceos e vermes. No pré-cambriano médio, mais de 2 bilhões de anos atrás, e aí nós temos um período ainda pré-cambriano inferior, que é o início da Terra, né? Mais de 5 bilhões de anos atrás. Mais ou menos, né? 5 bilhões de anos atrás, porque a Terra a gente calcula ali entre 4,5 bilhões de anos atrás. Então, evidências dos primeiros fósseis, bactérias e fungos surgem nesse período aqui, 4,5 bilhões de anos atrás, né? Então, quando ele pergunta aqui, ó, por que o filme Jurassic Park fala sobre, recebe o nome Jurassic Park? Porque o nome Jurassic, né, é um período aqui, ó. Aqui, os grandes répteis, ó, é um período Jurássico. Por isso que o filme Jurassic Park recebe o nome Jurassic Park, né? Pesquise e descreva os grandes acontecimentos do período Quaternário. Aí ele está perguntando aqui, ó, nesse período Quaternário surge quem? Surge nós, né? Surge o homem, surge os seres humanos, né? Que é o período que compreende os últimos 1 milhão de anos. Você vê que o homem é a última coisa a surgir. Bate com a Bíblia, né? Porque a Bíblia, pessoal, ela fala assim, olha, Deus criou o homem no último dia lá, né? Na sexta-feira, Deus criou o homem, né? Interessante, que bate com a ciência. E aí Deus criou o homem lá no último dia, depois de toda a criação feita, Deus criou o homem foi lá dar o nome aos animais, o homem foi cuidar da natureza. É assim, né? Interessante, né? Porque a ciência fala algumas coisas que parecem com a natureza. E aí, pessoal, aqui tá falando também, ó, sobre mapa com as principais placas tectônicas. Ó, aqui, ó, as principais placas tectônicas, ó. Então aqui eu vou pegar uma seta agora e puxar, ó. África, essa placa tectônica da África. O continente africano fica no meio, ó. Ele fica no meio. E a placa é isso tudo aqui, tá? É isso tudo aqui, a placa da África, ó, o tamanhão dela, né? O tamanhão da placa da África, ó. Aí você tem a placa da América. Ó o tamanhão da placa da América, né? É essa pintadinha aqui, ó. Placa da América. Aí tem aqui a Ilha de Páscoa, que fica aqui, ó, no meio do Pacífico. Ó, Ilha de Páscoa, que legal. Aí você tem aqui a placa do Pacífico. Cadê a placa do Pacífico? Eu puxei pro lado errado, mas eu posso botar aqui, que aqui é Pacífico também. Essa é a placa do Pacífico, que ela vai até aqui, né?
Nesse lado todo também é Pacífico, né? Porque o mapa está aberto. Aí você tem a Índia e Austrália, a placa Indo-Australiana, que é essa aqui, ó. Placa Indo-Australiana é essa. Você tem aqui a Eurásia, placa Eurásia, que é essa aqui. E tem aqui o Antártico, que é esse aqui. O que está em preto é a parte que a gente considera visível, né? A parte que a gente considera visível. Mas embaixo é uma placa muito maior, onde estão os continentes aí. Essas são as placas, e aí elas ficam se deslocando, batendo uma com a outra, e causam os terremotos e tudo mais, né? Olha aqui, ó, a linha de fogo do Pacífico. Olha o tanto de... Aqui é o choque de placas maior do mundo, né? E ocorre, é onde mais ocorre terremotos, vulcanismos e grandes elevações, né? É justamente nessa área aqui, tá? Justamente nessa área aqui também, ó, tá vendo? Da Malásia, aqui passando pelo Tibete e Índia, lá pelo Nepal. Aqui na Europa, ó, entre a Europa e a África também, você tem bastante vulcanismo. Mas esse aqui, o círculo, que a gente chama assim, Círculo de Fogo do Pacífico, é basicamente esse aqui, ó. Ok? Grande movimento sísmico aí. Ok, pessoal, aqui foi uma revisão rápida. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Já temos aqui 11 minutos, dá pra gente falar um pouco mais. Eu lembro que nas nossas aulas, nós saímos aí até para verificar e falamos sobre algumas estruturas, né? Algumas estruturas, formas, ou seja, as formas e gênese do relevo terrestre, né? O relevo terrestre e sua complexa gênese. O que é gênese? Gênese é nascimento, é surgimento, né? O relevo terrestre e sua complexa gênese podem ser mais bem entendidos a partir da teoria da tectônica de placas e da dinâmica da litosfera. Todo o relevo das partes emersas da Terra, que correspondem a apenas 1/3 da superfície do planeta, está esculpido na parte da litosfera representada pela crosta continental. Ou seja, ele está dizendo, ó, apenas 1/3 do que a gente vê é a superfície da Terra, porque a maior parte está lá na crosta oceânica, debaixo dos oceânicos, que compreende 1/3. Quer dizer, a maior parte está debaixo d'água, né, da litosfera. Então, conforme já foi dito, a crosta continental constituiu-se de uma grande variedade de tipos de rochas e arranjos estruturais, de diferentes idades e gêneses. Assim, ao mesmo tempo em que se tem rochas sedimentares mais recentes, variando de alguns milhares de anos a aproximadamente 600 milhões de anos, as rochas ígneas, que são aquelas rochas formadas diretamente essas rochas aqui que ele chama de ígneas, são as rochas formadas diretamente pela lava vulcânica, né? Formada lá no interior da Terra. E metamórficas chegam a 4,5 bilhões de anos. De fato, o texto está dizendo que há uma variedade de rochas. Essa variedade de rochas se deve a diferentes períodos de formação e de transformação que ocorreu na superfície da Terra para transformar essas rochas em outras rochas. Então ele identificou aqui, ó, basicamente 3 tipos de rocha que a gente falou em aulas, né? As rochas aqui, ó, sedimentares, as rochas metamórficas, que são aquelas rochas transformadas, e as rochas também, rochas ígneas, ó, rochas ígneas, aquelas rochas formadas ali. Essas aqui, metamórficas, são transformadas, já está falando, né? Metamorfismo. E ígneas são aquelas rochas formadas no interior da Terra, ou até mesmo na superfície depois de um derramamento de magma, né? São rochas ígneas. Então, o relevo é fruto de atuação de forças opostas. A endógena, ou seja, a interna, e a exógena, externa, sendo que as internas são as geradoras das grandes formas de relevo e as externas são responsáveis pelas formas esculturais. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, quando é um movimento no interior da Terra, normalmente formam-se grandes relevos, né? Agora, quando é a chuva e o vento,
tem uma atuação muito pequena, mas esculpe, né? Como se fosse um escultor ali esculpindo uma arte. Então você vê o relevo hoje, daqui a 100 mil anos a chuva já modificou ele. Isso aí todo mundo conhece muito bem. Pessoal, esse texto fica aí para vocês responderem mais, para vocês lerem mais e entenderem mais. Só estou fazendo uma revisão. Vou colocar aqui, ó. Pesquise e ilustre os termos em negrito dos textos abaixo. Marque os 3 tipos de rochas citados no texto, defina cada uma. Aí nós falamos já disso aqui, ó. E quais são as formas de relevo, as forças que atuam? Forças internas, forças externas. Força que vem lá do núcleo da Terra e força que vem... E as chuvas, o vento, que faz a modelagem, né? De maneira resumida, caracterize os escudos das Guianas, ó. Deixa eu colocar aqui, peraí, rapidinho. Vou botar aqui o escudo das Guianas pra gente ver. Então, quando ele fala aqui sobre o escudo das Guianas, ó, ele está falando sobre essa área com uma formação muito sui generis e distinta de outras áreas. Então, são elevações, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. São elevações e que provavelmente foi estruturada em períodos geológicos muito longos, muito antigo, aliás, e que nos traz essas formas de relevo únicas. Daí nós chamamos de escudos das Guianas, ó. São formações geológicas mais antigas do mundo, tendo sua origem no período pré-cambriano, cerca de 4 bilhões de anos atrás, ó. E situa-se aonde? Situa-se no norte do continente sul-americano e se distribui entre o Brasil, Guiana Francesa, Suriname e parte da Venezuela. E no Brasil ela se localiza ali no norte do estado do Amazonas, norte do Pará, praticamente todo o estado do Pará. Então é uma formação geológica que tem grandes elevações e que a gente chama de escudo das Guianas, ó. Vocês podem ver nas fotos aqui que são elevações muito altas, são grandes elevações, né? E que provavelmente elas se uniram em algum período da história ali, muito longínquo, e que a gente pode observar essas estruturas lá, e que a gente convencionou a dar o nome de escudo das Guianas. É isso que aparece aqui pedindo no seu livro. Leia o texto, você vai perceber, entender um pouco mais sobre essas formas de relevo. Fato é, os relevos, as cadeias de montanhas, o nascimento dessas cadeias de montanha, a orogênese, o nascimento dessas cadeias de montanha, elas se dão em períodos geológicos de milhões e até bilhões de anos, tá ok? Na próxima aula a gente vai voltar lá no início do nosso livro e vamos analisar um pouco, lembrando que essas revisões não exime você de fazer leitura, né? E tentar entender melhor o assunto. Na próxima aula, então, os processos endógenos e exógenos que modificam a Terra, e no final a gente vai finalizar com isso aqui, ó, com recursos minerais, políticas econômicas e políticas ambientais. Então vamos para a próxima aula já, tá? Pessoal, mais uma aula aqui de revisão do nosso curso de Geografia para você que está aí no ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Estamos falando aqui, ó, Caderno de Apoio à Aprendizagem Geografia, Governo da Bahia. Você encontra esse caderno no site, basta botar no Google Caderno de Aprendizagem Governo do Estado da Bahia, PDF, e aí você já vai encontrar ali no site do Governo da Bahia esse livro para você baixar. Eu vou deixar no link embaixo aqui do vídeo para você baixar e aproveitar, tá bom? Vamos falar agora, nessa parte hoje, vamos falar sobre formas de relevo, tá? Formas de relevo, ó. Aliás, falamos já, né? Formas de relevo não é. Vamos avante, nós vamos falar hoje sobre transformações na superfície da Terra, ó. As forças externas e externas que interferem na fisionomia
ou seja, na forma, né? Na forma da superfície da Terra, na fisionomia das paisagens. Quais são as forças que atuam? Nós já falamos sobre elas, mas vamos explorar um pouco mais, tá bom? Às vezes eu paro para dar uma lida aqui, para reforçar aí que você deve ler também. Em seguida, às vezes eu faço umas questões para você ver como responder essas questões de maneira mais objetiva, e assim você vai aprendendo, tá bom? Então, ó, botando o pé na estrada, o relevo terrestre, apesar de aparentemente estático, ele parece estático, né? Mas na verdade ele é bem dinâmico, né? Ele está em constante transformação. Tal dinâmica deve-se a processos internos e a processos externos. Já falamos sobre isso, você lembra? Mas é importante a gente falar, né? São agentes, né, de transformação do relevo. Quais são esses agentes? Os agentes transformadores, eles são classificados conforme a origem de suas ações. Aqueles que atuam abaixo do solo são chamados de endógenos e internos, né? E outros atuam na superfície, são chamados de exógenos ou externos, né? Os agentes internos ou endógenos também são chamados de modeladores e costumam ser subdividido em 3 grupos: o tectonismo, os abalos sísmicos, o vulcanismo. Aí nós já conhecemos, já sabemos que os tectonismos são os terremotos, né, provenientes de movimentos, né, de pressões, movimentos realizados a partir de pressões advindas da região localizada sobre o magma. Aqueles processos de duração longa, sob um ponto de vista de tempo geológico, são chamados epirogêneses. E aqueles de curta duração são chamados de orogêneses, horizontais, né? Aqueles que vêm debaixo da terra lá, que vão formar grandes elevações, são os epirogêneses, movimentos vertical. Os horizontais são orogênicos, aqueles que se movem a superfície da terra na forma horizontal, né? Pode haver esses 2 movimentos aí, né? Dentre as paisagens formadas pelo tectonismo, temos as montanhas, as cordilheiras, os vulcões e todas as paisagens que posteriormente são novamente modificadas pelos agentes externos de transformação do relevo. Então, dentre os movimentos formados pelo tectonismo estão aí as cadeias de montanhas, as cordilheiras, os vulcões, né? E todas as paisagens que posteriormente elas são transformadas pela chuva, pelo vento, pela água, pelo próprio ser humano, né? O próprio ser humano vai lá e passa um trator e modifica toda a superfície da Terra, né? Abalos sísmicos estão diretamente ligados à dinâmica tectônica, são gerados por movimentos agressivos de massas da crosta do interior da Terra ou do manto terrestre, resultando em abruptas acomodações das camadas rochosas. Falamos isso aqui em aula, né? Então podem ser resultantes do choque entre 2 placas que se encontram em movimentos, pode ser do afastamento entre elas, ou também quando placas vizinhas movimentam-se lateralmente, raspando uma sobre a outra. São movimentos chamados de transformantes. O vulcanismo, né, são essas atividades eruptivas do magma localizado no interior da Terra. E esse material quente e pastoso costuma encontrar brechas para a sua ascensão nas zonas de encontro entre 2 placas, que existe falhas e fraturas que permitem a sua passagem. Então ali, ó, tem a câmara magmática, onde está concentrado aqui, ó, um grande volume de magma, e dali surge o que? Surge fraturas na superfície pela pressão, ó, a superfície fratura, e ali surge esse escape para a pressão toda, que vai formar essa cadeia, porque o material vai caindo e resfriando, e essa cadeia de montanha vai ficando cada vez mais alta. E daí você tem aqui o que a gente chama de vulcão. Agora o vulcão, né, ele tem suas partes, né? Ele está mostrando aqui, ó, o cones secundários, chaminés secundárias, que são saídas por onde saem, ó, o magma. A gente pensa que sai só por cima, mas sai pelos os cones secundários também, ó, pelas chaminés secundárias, ó, essas chaminés aqui secundárias, né? E aí nós temos então a cratera, que é a boca do vulcão. Nós temos aqui a chaminé, que é essa parte central.
nós temos aqui a lava, que é aquilo que vem diretamente lá de baixo. Quando derrama na superfície, chama lava. Quando está dentro da terra, chama magma. E câmara magmática é o acúmulo do magma lá no interior da terra. Tá vendo como é a ciência dos vulcões e da geologia? Ela é toda entrecortadas por nomes científicos que vão dar sentido ao estudo, né? Então aí, dos agentes endógenos de transformação do relevo, o vulcanismo é o que provoca mudança na superfície mais rápida, através de ação do magma sobre os solos, mas também atua de forma lenta durante a formação dos próprios vulcões, o que leva milhares de anos para acontecer. Geralmente os solos localizados na região vulcânica, cuja origem das atividades vulcânicas em tempos pretéritos, costuma ser extremamente férteis. Falamos isso aqui em aula, que os solos são férteis, por isso muitas cidades estão localizadas ali perto de vulcões, né? Os agentes externos e exógenos, também chamados de esculpidores, são responsáveis pela erosão, desgaste, sedimentação e deposição nos solos. Eles são considerados pela ação de elementos que se encontram sobre a superfície terrestre, os ventos e as águas e os seres vivos. Tá aí então, vou deixar o textão aí para vocês lerem, os tipos de erosão, erosão pluvial, erosão fluvial, que é do rio, erosão fluvial, erosão marinha. Tem vários tipos de erosão que ocorre e transforma a superfície da terra. A erosão glacial, do gelo, né? São tipos de erosão que ocorrem aí. Em aulas também nós falamos sobre rochas e suas características, né? A gente falou sobre isso aqui, E até anteriormente falamos sobre as rochas ígneas, que são aquelas rochas ígneas ou que são formadas através da solidificação do magma. São as ígneas. As intrusivas, elas têm a solidificação na parte interna da terra, sendo mais lento o processo, ocorrendo no interior, de dentro para fora. Isso faz com que os cristais e agrupamento de minerais fiquem visíveis a olho nu. Um exemplo fácil é o granito. A gente até citou o granito, né? Olha o granito aqui, com seus pontos de ferro, né? Que ainda não foram oxidados. A gente comentou bastante, foi passear e viu. A gente foi numa aula de campo mostrar isso para alguns alunos, né? Rochas extrusivas, né? Ela solidifica na parte externa da terra, num processo mais rápido, solidificando de fora para dentro. Então, esse processo não deixa cristais visíveis a olho nu, fazendo com que a rocha fique escura, opaca. O basalto é um exemplo dessa formação. A rocha vulcânica, o magma, ele parou. Olha como ele fez essa pressão aqui, depois parou, ficou parecendo algo que era mole realmente e foi depois solidificando, né? Já as rochas sedimentares, que a gente comentou, né? Olha o tipo de rocha sedimentar aqui, arenito, né? É uma rocha mais frágil, a gente falou dela já, né? O que mais? Química. Além dos fragmentos de rochas, contamos com a presença da água infiltrando, transportando sedimento, dando origem a uma nova rocha. Salgema é um exemplo. Outros exemplos comuns são as estalactites e estalactites e estalagmites, né? São os tipos de rochas químicas, formadas ali pelos sais, né? Rochas orgânicas, olha os outros tipos aqui, são formadas com sedimento de matéria orgânica, por exemplo, carvão mineral, ou seja, a madeira se transforma em uma rocha, né? Tem as rochas metamórficas, que é aquela mistura de rocha, né? Nomenclatura metamórfica, ou seja, transformação. Essas rochas se formam de rochas pré-existentes, que a gente comentou isso também na sala. Tá aí vem aqui para vocês responderem. Eu vou deixar aí para vocês responderem o textão, tá? A aula já tá indo para 10 minutos aqui, mas eu vou deixar o resto aí para vocês verem, tá? Olha que legal, tem um monte de texto aí na página, um monte de exercício na página 10 desse tema que a gente estudou agora, que foi o tema falando sobre a transformação da superfície terrestre, que o tema foi as forças internas e externas que interferem na fisionomia das paisagens. E aí tá aí para você essa revisão rápida
não quer dizer que você não tem que ler, não. Você tem que ler, né? Você vai ter que ler. Mas na próxima aula nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de como isso interfere, tudo isso interfere na proposta de intervenção na sociedade, né? Então aqui, ó, analisando a história das rochas, vemos que o domínio desse conhecimento tem enriquecido muitos grupos nacionais e internacionais. Recentemente, Moçambique passou por vários problemas geopolíticos, alguns deles relacionados à produção de rubi. Então tá aí o homem aproveitando esses recursos minerais e descobrindo eles no interior dos seus países, né? A gente vai falar um pouco disso ainda na próxima aula. Então, processos que modificam a paisagem. A gente vai falar isso aqui um pouco, esses processos, ó. Tá vendo a máquina aqui, o tratorzão? Ó, interferência humana. Isso aqui é o que a gente chama de interferência humana na superfície da Terra, né? Próxima aula a gente vê isso. Valeu, boa revisão para você. Até a próxima. Pessoal, mais uma aula aqui de revisão do nosso curso de Geografia para você que está aí no ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Estamos falando aqui, ó, Caderno de Apoio à Aprendizagem Geografia, Governo da Bahia. Você encontra esse caderno no site, basta botar no Google Caderno de Aprendizagem Governo do Estado da Bahia, PDF, e aí você já vai encontrar ali no site do Governo da Bahia esse livro para você baixar. Eu vou deixar no link embaixo aqui do vídeo para você baixar e aproveitar, tá bom? Vamos falar agora, nessa parte hoje, vamos falar sobre formas de relevo, tá? Formas de relevo, ó. Aliás, falamos já, né? Forma de relevo não é. Vamos avante. Nós vamos falar hoje sobre transformações na superfície da Terra, ó. As forças externas e externas que interferem na fisionomia, ou seja, na forma, né? Na forma da superfície da Terra, na fisionomia das paisagens. Quais são as forças que atuam? Nós já falamos sobre elas, mas vamos explorar um pouco mais, tá bom? Às vezes eu paro para dar uma lida aqui, para reforçar aí que você deve ler também. Em seguida, às vezes eu faço umas questões para você ver como responder essas questões de maneira mais objetiva. E assim você vai aprendendo, tá bom? Então, ó, botando o pé na estrada, o relevo terrestre, apesar de aparentemente estático, ele parece estático, né? Mas na verdade ele é bem dinâmico, né? Ele está em constante transformação. Tal dinâmica deve-se a processos internos e a processos externos. Já falamos sobre isso, você lembra? Mas é importante a gente falar, né? São agentes, né, de transformação do relevo. Quais são esses agentes? Os agentes transformadores, eles são classificados conforme a origem de suas ações. Aqueles que atuam abaixo do solo são chamados de endógenos e internos, né? E outros atuam na superfície, são chamados de exógenos ou externos, né? Os agentes internos ou endógenos também são chamados de modeladores e costumam ser subdivididos em 3 grupos: o tectonismo, os abalos sísmicos, o vulcanismo. Aí nós já conhecemos, já sabemos que os tectonismos são os terremotos, né, provenientes de movimentos, né, de pressões, movimentos realizados a partir de pressões advindas da região localizada sobre o magma. Aqueles processos de duração longa, sob um ponto de vista de tempo geológico, são chamados epirogêneses. E aqueles de curta duração são chamados de orogêneses, horizontais, né? Aqueles que vêm debaixo da terra lá, que vão formar grandes elevações, são os epirogêneses, movimentos vertical. Os horizontais são orogênicos, aqueles que se movem a superfície da terra na forma horizontal, né? Pode haver esses 2 movimentos aí, né? Dentre as paisagens formadas pelo tectonismo, temos as montanhas, as cordilheiras, os vulcões e todas as paisagens que posteriormente são novamente modificadas pelos agentes externos de transformação do relevo. Então,
Dentre os movimentos formados pelo tectonismo estão aí as cadeias de montanhas, as cordilheiras, os vulcões, né? E todas as paisagens, que posteriormente elas são transformadas pela chuva, pelo vento, pela água, pelo próprio ser humano, né? O próprio ser humano vai lá e passa um trator e modifica toda a superfície da Terra, né? Abalos sísmicos estão diretamente ligados aqui à dinâmica tectônica, são gerados por movimentos agressivos de massas da crosta do interior da Terra ou do manto terrestre, resultando em abruptas acomodações das camadas rochosas. Falamos isso aqui em aula, né? Então podem ser resultantes do choque entre duas placas que se encontram em movimento, pode ser do afastamento entre elas, ou também quando placas vizinhas movimentam-se lateralmente, raspando uma sobre a outra. São movimentos chamados de transformantes. O vulcanismo, né, são essas atividades eruptivas do magma localizado no interior da Terra. E esse material quente e pastoso costuma encontrar brechas para a sua ascensão nas zonas de encontro entre duas placas, que existe falhas e fraturas que permitem a sua passagem. Então ali, ó, tem a câmara magmática, onde está concentrado aqui, ó, um grande volume de magma, e dali surge o que? Surge fraturas na superfície pela pressão, ó, a superfície fratura, e ali surge esse escape da pressão toda, que vai formar essa cadeia, porque o material vai caindo e resfriando, e essa cadeia de montanha vai ficando cada vez mais alta. E daí você tem aqui o que a gente chama de vulcão. Agora o vulcão, né, ele tem suas partes, né? Ele está mostrando aqui, ó, o cones secundários, chaminés secundárias, que são saídas por onde saem, ó, o magma. A gente pensa que sai só por cima, mas sai pelos cones secundários também, ó, pelas chaminés secundárias, ó, essas chaminés aqui secundárias, né? E aí nós temos então a cratera, que é a boca do vulcão. Nós temos aqui a chaminé, que é essa parte central. Nós temos aqui a lava, que é aquilo que vem diretamente lá de baixo. Quando derrama na superfície, chama lava. Quando está dentro da Terra, chama magma. E câmara magmática é o acúmulo do magma lá no interior da Terra. Tá vendo como é a ciência dos vulcões e da geologia? Ela é toda entrecortadas por nomes científicos que vão dar sentido ao estudo, né? Então aí, ó, dos agentes endógenos de transformação do relevo, o vulcanismo é o que provoca mudança na superfície mais rápida, através de ação do magma sobre os solos, mas também atua de forma lenta durante a formação dos próprios vulcões, o que leva milhares de anos para acontecer. Geralmente os solos localizados na região vulcânica, cuja origem das atividades vulcânicas em tempos pretéritos, costuma ser extremamente férteis. Falamos isso aqui em aula, que os solos são férteis, por isso muitas cidades estão localizadas ali perto de vulcões, né? Os agentes externos e exógenos, também chamados de esculpidores, são responsáveis pela erosão, desgaste, sedimentação e deposição nos solos. Eles são considerados pela ação de elementos que se encontram sobre a superfície terrestre, os ventos e as águas e os seres vivos. Tá aí então, vou deixar o textão aí para vocês lerem, ó, os tipos de erosão, ó, erosão pluvial, erosão fluvial, que é do rio, erosão fluvial, erosão marinha. Tem vários tipos de erosão que ocorre e transforma a superfície da Terra, ó. A erosão glacial, do gelo, né, são tipos de erosão que ocorrem aí. Em aulas também nós falamos sobre rochas e suas características, né? A gente falou sobre isso aqui, ó. E até anteriormente falamos sobre as rochas ígneas, que são aquelas rochas ígneas ou que são formadas através da solidificação do magma. São as ígneas. As intrusivas, elas têm a solidificação na parte interna da Terra, sendo mais lento o processo, ocorrendo no interior, de dentro para fora. Isso faz com que os cristais e agrupamento de minerais fiquem visíveis a olho nu. Um exemplo fácil é o granito. A gente até citou o granito, né? Olha o granito aqui, ó, com seus pontos de ferro, né, que ainda não foram
oxidados, a gente comentou bastante, foi passear e viu. A gente foi numa aula de campo mostrar isso para alguns alunos, né? Rochas extrusivas, né? Ela solidifica na parte externa da Terra, num processo mais rápido, solidificando de fora para dentro. Então, esse processo não deixa cristais visíveis a olho nu, fazendo com que a rocha fique escura, opaca. O basalto é um exemplo dessa formação. Ó, a rocha vulcânica, ó, o magma, ó, ele parou. Ó como ele fez essa pressão aqui, depois parou, ficou parecendo algo que era mole realmente e foi depois solidificando, né? Já as rochas sedimentares, que a gente comentou, né? Ó, o tipo de rocha sedimentar aqui, ó, arenito, né? É uma rocha mais frágil, a gente falou dela já, né? O que mais? Química. Além dos fragmentos de rochas, contamos com a presença da água infiltrando, transportando sedimento, dando origem a uma nova rocha. Salgema é um exemplo. Outros exemplos comuns são as estalactites e estalactites e estalagmites, né? São os tipos de rochas químicas, ó, formadas ali pelos sais, né? Rochas orgânicas, olha os outros tipos aqui, ó, são formadas com sedimento de matéria orgânica, por exemplo, carvão mineral, ó. Ou seja, a madeira se transforma em uma rocha, né? Tem as rochas metamórficas, que é aquela mistura de rocha, né? Nomenclatura metamórfica, ou seja, transformação. Essas rochas se formam de rochas pré-existentes, que a gente comentou isso também na sala. Tá aí vem aqui para vocês responderem. Eu vou deixar aí para vocês responderem o textão, tá? A aula já tá indo para 10 minutos aqui, mas eu vou deixar o resto aí para vocês verem, tá? Olha que legal, tem um monte de texto aí na página, um monte de exercício na página 10 desse tema que a gente estudou agora, que foi o tema falando sobre a transformação da superfície terrestre, que o tema foi as forças internas e externas que interferem na fisionomia das paisagens. E aí tá aí para você essa revisão rápida. Não quer dizer que você não tem que ler, não, você tem que ler, né? Você vai ter que ler. Mas na próxima aula nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de como isso interfere, tudo isso interfere na proposta de intervenção na sociedade, né? Então aqui, ó, analisando a história das rochas, vemos que o domínio desse conhecimento tem enriquecido muitos grupos nacionais e internacionais. Recentemente, Moçambique passou por vários problemas geopolíticos, alguns deles relacionados à produção de rubi. Então tá aí o homem aproveitando esses recursos minerais e descobrindo eles no interior dos seus países, né? A gente vai falar um pouco disso ainda na próxima aula. Então, processos que modificam a paisagem. A gente vai falar isso aqui um pouco, esses processos, ó. Tá vendo a máquina aqui, o tratorzão? Ó, interferência humana. Isso aqui é o que a gente chama de interferência humana na superfície da Terra, né? Próxima aula a gente vê isso. Valeu, boa revisão para você. Até a próxima.